Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 13. Vamos olhar uma história muito conhecida na palavra de Deus. Lucas capítulo 13, versos 10 a 13. Lucas capítulo 13, versos 10 até o 13. Diz assim a palavra do Senhor: certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar ao Senhor. Quero pensar hoje sobre a vida dessa mulher, essa biografia bem curtinha que a Bíblia traz dela, porque de uma forma analogicamente falando, tem muita gente que vive a vida parecido com essa mulher, não com uma questão física, mas às vezes analogicamente falando, tem muita gente que só olha para o chão. Tem muita gente que está encurvada e anda encurvada, não só anda, mas vive encurvada. Tem gente que não tem uma doença física que faz com que essa pessoa fique desse jeito, mas espiritualmente falando, tem muita gente por aí que vive olhando para o chão, que talvez não se deu conta ainda que está nesse estado, que está nesse estágio de vida, mas tem muita gente espiritualmente assim, vivendo exatamente como essa mulher que o escritor Lucas narra para a gente aqui no capítulo 13. Pessoas que estão sendo oprimidas, irmãos, oprimidas por anos e anos de carga. Você viu o texto aqui? Que é interessante que a Bíblia diz que neste caso específico, era um espírito maligno que fazia com que esta mulher vivesse dessa forma. Engraçado, né? É uma das poucas vezes que os escritores dos evangelhos narram que uma doença física, que se apresenta de uma forma física, ela tem um porquê espiritual. Não quer dizer que isso é regra. Não quer dizer que todo mundo que está doente é porque tem um espírito maligno, né? Porque as outras situações de pessoas que foram curadas pelo Senhor, em nenhum momento a Bíblia diz que aquilo era fruto de uma obra maligna. Mas nesse caso aqui em questão, o narrador do texto, ele faz questão de dizer, ela vivia desse jeito, encurvada, porque um espírito maligno fazia isso com ela, causava essa situação. Ou seja, obra do nosso inimigo. Então, de uma forma análoga, hoje a gente pode entender, irmãos, que também em função da opressão e da obra do inimigo na vida das pessoas, muita gente por aí está não fisicamente encurvada, pode até estar em pé, fisicamente falando, mas espiritualmente tem muita gente vivendo por aí, olhando para o chão, igualzinho essa mulher da narrativa de Lucas capítulo 13. E analogicamente falando, eu quero trazer aqui para os irmãos pelo menos 3 coisas que nós podemos entender que o nosso inimigo, ele usa para fazer com que nós venhamos a estar de cabeça olhando para o chão sempre. Então eu quero ver com você aqui, apenas fazer uma analogia, porque pode ser que você não esteja com a doença em si, mas pode ser que muita gente está por aí olhando para baixo.
A primeira coisa que eu entendo que faz com que nós venhamos a viver uma vida olhando para o chão é o materialismo. Todo mundo sabe que, pelo menos nós que somos pessoas que já têm uma consciência espiritual, já temos um pouco de bagagem teológica, todo mundo sabe que a vida é eterna. Nós aqui sabemos disso, que a vida, ela não tem fim. Nós cremos desse jeito. A Bíblia fala isso para a gente. Mas tem muitas pessoas que, por causa do materialismo, eles têm uma visão muito curta e não conseguem enxergar a vida sobre esse prisma de eternidade. Olha que interessante, aqui eu coloquei a figura de uma pessoa, e aí já é uma pessoa, né, de verdade. A visão de uma pessoa que tem essa dificuldade aqui, ela é muito curta, ela fica olhando praticamente para o chão. Então aqui, ó, pensa bem, aqui ela tem mais ou menos 1,5 metro de visão. A visão dela é muito curta, ela não consegue enxergar mais do que isso. Materialmente falando, não espiritualmente falando, mas materialmente falando, pessoas que vivem em função do materialismo, ou seja, vivem a vida aqui, pensando só no aqui, e não conseguem enxergar a eternidade, indiretamente eles também têm uma visão muito curta. Porque o que é a nossa vida? A nossa vida é um sopro, não é mesmo? Lembra que eu disse esses dias atrás para vocês que o meu primo havia falecido? Pois é, ontem eu perdi mais um. Com uma idade bem menos do que o do meu pai. Bem menos que o meu pai. Outra pessoa que ninguém estava esperando. Faleceu ontem. A vida é muito curta, irmãos. Quando você quando o materialismo está enraizado no seu coração, você tem uma visão curta de vida. Você não enxerga a eternidade. E quando você não enxerga a eternidade, meu irmão, às vezes a gente fica com dó, com pena de uma pessoa que vive nessa condição aqui. Mas às vezes nós também estamos vivendo desse jeito. Porque já nos foi dito que existe uma eternidade. Já nos foi dito. Mas nós somos tão materialistas. Nós precisamos das coisas, precisamos de ter as coisas, gostamos de ter as coisas, que nós só acabamos olhando apenas para o que é terreno. Nós temos as nossas alegrias naquilo que é terreno, naquilo que a gente pode pegar, naquilo que a gente pode dizer, isso aqui é meu. E nós perdemos a possibilidade de olhar para a eternidade. O que é materialismo? É uma maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Tem muitas pessoas, até dentro da igreja, que são materialistas. Eles não conseguem enxergar a eternidade. A felicidade deles está no material. Porque quando perde o material, eles desabam, espiritualmente às vezes. Nós pensamos que esse negócio só acontece da porta para fora, irmãos. Que as pessoas vivem sob essa ideologia materialista. Mas isso acontece dentro da igreja. E você tem que dar uma olhada, dar uma pensada aí, para ver se você não é assim. Porque às vezes você também, indiretamente, analogicamente falando, você é uma pessoa encurvada pela vida, porque você tem uma visão muito curta de vida, e você só consegue enxergar aqui essa terra, e não consegue enxergar a eternidade que Deus te deu, que já te deu. Está vivendo uma vida infeliz aqui, porque a sua visão é curta. O materialismo é uma estratégia diabólica para nos tirar a alegria. Se nós olharmos aí para a história, a Bíblia diz que era um espírito maligno que fazia com que a mulher vivesse encurvada. E se nós que cremos e estudamos muito nas últimas quartas-feiras acerca de batalha espiritual, nós temos que tentar enxergar se o nosso inimigo não usou essa brecha do materialismo para deixar a gente também encurvado na vida. Tem que dar uma pensada.
porque talvez você saiba da eternidade, você fale sobre a eternidade, você creia na eternidade, mas você não vive à luz da eternidade. Os seus olhos estão aqui, seus olhos estão nas coisas materiais, a sua alegria está em função, ou ela existe em função das coisas materiais, do ter ou não ter. E aí o materialismo ele tem um leque muito grande, irmão. Ele não é só na questão, não existe só na questão de ter uma casa própria, ter um carro, ter qualquer coisa que o mundo e o sistema, né, que nós estamos inseridos, que o sistema oferece. Até mesmo no convívio social, em todas as coisas. Se eu não tiver, se eu não ter, se isso não for meu, se eu não possuir, e aí o leque ele é muito amplo. Vai desde ter um filho, ter um marido, ter uma esposa, ter um carro, ter isso, ter aquilo outro. Maneira de viver extremamente devotada aos bens, valores e prazeres materiais. Eu tenho que ter algo que me torne importante. Eu tenho que ser alguém cujo qual as pessoas olham e batam continência para mim, porque eu sou a pessoa. Indiretamente, são valores que fazem com que a gente às vezes viva encurvado e não está imaginando que isso é uma estratégia diabólica na nossa vida. Para vencer o materialismo, irmãos, a gente precisa enxergar além. A história que fica fácil da gente entender, eu creio que fica fácil de entender, é aquele momento onde Jesus vai visitar Marta e Maria, e Jesus chega lá, e uma está preocupada com uma coisa, e a outra está preocupada com outra coisa. Marta está preocupada com o materialismo, Maria está preocupada com a eternidade. É simples dizer isso, simples. E Jesus olha para Marta e fala: Marta, não é assim, Marta. Você tem que enxergar diferente. Não é isso que eu espero de você. Não é isso. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente fazer, porque todos nós aqui, não adianta a gente ser hipócrita. Todo mundo aqui quer ter alguma coisa, não é mesmo? Todos nós queremos ter alguma coisa. E não existe problema em querer ter as coisas. O problema é nós vivemos extremamente devotados a essas coisas. Este é o grande problema. Sabe, uma dica para você se livrar um pouco desse negócio, desse materialismo na vida da gente, porque a gente está mergulhado nesse treco, não tem como se livrar desse negócio. Eu acho que uma pergunta para a gente seria bem interessante, bem inteligente. Em todas as coisas da vida, você deveria fazer uma pergunta para você: e depois? E depois? E depois? Qualquer conquista, você diga assim: tá, ganhei e tal, mas e depois? Qualquer coisa, pergunte novamente para você: mas e depois? E depois? Sabe onde vai parar o depois? Você vai falar e depois, e depois, e depois, e depois. Sabe onde vai parar o e depois? No caixão. Porque hoje a minha felicidade está nisso, eu preciso ter isso, ganhei isso. Faça a pergunta: tá, e depois? Agora eu vou na luta, agora eu já tenho aquilo. E aí faça a pergunta para você, tá? E depois? Faça um projeto de vida aí, coloque no papel tudo que você deseja, tudo que você quer, tudo que você sonha. Coloque lá uma lista bem grande mesmo, bem grande. E depois no final você escreva assim: e depois? Você vai chegar à conclusão que o e depois é onde eu quero que você chegue, é na eternidade. E quando você chegar na eternidade, olhe para trás e
E pergunte aí, o que você vai fazer com tudo que você fez ali, tudo que você listou, elencou. Tudo. Eu quero ter isso, eu quero ser aquilo, eu quero ter aquilo outro, tal. E depois, depois eu quero ter isso, e depois, depois eu quero ter aquilo, e depois, aí chegou, acabou, morri. Aí eu fui para a eternidade. Aí eu vou perguntar para você, você vai fazer o quê com a lista que você pediu? O que você vai fazer com essa lista? Tudo aquilo que gerenciou a sua vida até o dia da sua morte. Tudo aquilo que te deu ou não a alegria de viver. O que você vai fazer com aquilo? Quando a gente vive à luz da eternidade, irmãos, o materialismo, ele não sai de nós, mas a gente se liberta de ser devoto ao materialismo. A gente se liberta. E a gente não fica feliz se tem ou não tem. A gente fica feliz porque Deus nos deu a graça de viver. E a gente não vive encurvado, porque deve ser muito ruim viver encurvado fisicamente. Mas tem muita gente, tem muito crente vivendo aí espiritualmente encurvado, pensando que é desse jeito mesmo que vive. E não é. Você precisa se libertar desse negócio, dessa estratégia satânica chamada materialismo. Porque o mesmo espírito, se é que eu posso dizer, que mantinha aquela mulher encurvada, o mesmo espírito maligno continua tentando encurvar as pessoas lá de fora e oprimir a gente para que a gente também acabe vivendo dessa forma, tá? Segunda coisa, negativismo é outra estratégia satânica para que nós venhamos a ter uma vida de tristeza. Negativismo por quê? Porque as pessoas que vivem encurvadas na vida, elas não conseguem enxergar o céu. Qual é a visão de alguém que vive encurvado, dessa forma que nós estamos vendo aqui? O que essa pessoa enxerga? Em suma, ela enxerga, nos tempos de Jesus principalmente falando, ela enxerga pó, ela enxerga poeira, ela não enxerga beleza, porque não tem muita beleza em pó, em terra, não é mesmo? Principalmente nos dias de Cristo, que as coisas não eram tão bonitinhas, tão ajeitadinhas, né? Se fosse nos dias de hoje, se fosse lá na casa do Zé Carlos, lá, tudo gramadinho, bonitinho, cheio de flor para cá, flor para lá, ainda dava. Mas naquela época, não. As pessoas enxergavam mesmo, era o pó, a poeira, os próprios pés. E sabe, eu acho que a pior coisa de uma pessoa que vivia encurvada, ou que vive encurvada, eu estou falando fisicamente agora, é não poder olhar o céu no dia a dia. Para ela ver o céu é uma dificuldade tremenda. Ela vai ter que deitar. Você já parou para pensar nesse negócio? Filho, para você ver o céu é um milagre. Você ver o céu é um milagre. Sob a ótica de uma pessoa dessa natureza aqui, você que enxerga o céu todos os dias, você que abre a sua janela e olha para o céu, olha para o sol, olha para a beleza do dia, isso para ela é um milagre. E você tem todos os dias, Deus te dá essa graça. Mas para quem vive encurvado, a visão que ele tem é uma visão medíocre da vida, é uma visão de chão, de pó, uma visão rasteira, aliás, a mais rasteira possível. Quem vive na base do negativismo não enxerga o horizonte, e quem não enxerga o horizonte não tem muita felicidade. Quem não consegue ver o céu e as estrelas e vive só olhando para baixo, tem uma visão pessimista da vida. E o que é negativismo? Não acredita em nada nem em ninguém. É tido como sempre do contra. Sempre diz que não vai dar, não vai conseguir, não vai funcionar. E se algo der certo, essa pessoa diz que daqui a pouco vai quebrar. E já vai parar ou vai se arrepender.
Essa é a visão de alguém negativista, pessimista. E olha, agora eu vou falar, eu já vi um monte de crente nessa vida pessimista e negativista. Me dá urticária só de relembrar dos sujeitos que já passaram na história da minha vida, que sempre viravam ou ainda viram e dizem: negócio não vai dar certo, isso é muito ruim, não, já tentaram, não vai dar, olha, pode até funcionar um pouco, mas eu duvido que isso permaneça muito tempo. É muito ruim caminhar do lado de pessoas negativistas, pessoas que não enxergam um horizonte, pessoas que não conseguem ver o brilho do sol, pessoas que se contentam em olhar para o chão, olhar para uma coisa medíocre e não enxergar a beleza da vida, porque ela existe. Ela pode não ter uma doença física que a faça olhar para o chão, mas espiritualmente falando, ela vive assim. Ela vive assim, porque o que sai da boca dela mostra para a gente que ela é uma pessoa que não consegue enxergar novos horizontes, não consegue enxergar beleza na vida. E para ela pensa que o mundo é assim. Ela pensa que o mundo é assim. Ela já está o negócio está tão enraizado no coração dela, na mente, que ela pensa: o mundo é assim. E eu digo para você, não é assim. Essas pessoas são adeptas à lei do Murphy, né? A lei de Murphy. Se o pão por acaso cair da mesa, você pode ter certeza que ele vai cair com a manteiga para baixo. A lei de Murphy diz isso aí, né? Olha, se tudo tende a dar errado, é mais ou menos essa ideia. Tudo tende a dar errado. Pessoas que vivem nessa base. Um dia, alguém chegou em casa, volta das férias, imagina aí, talvez você já passou por isso. Volta das férias, o indivíduo encosta o carro está meio que quebrando. Ele já sentiu que o carro está com problema e chega lá, encosta lá na frente da casa, fala: ainda bem que chegou. Aí ele abre a porta da casa, abre o portão do quintal, e aí como ele ficou muito tempo fora, está tudo sujo. Deu um vendaval na cidade, está tudo sujo. Aí ele é uma pessoa que tem grana, aí ele entra mais um pouquinho, ele olha a piscina dele está o caos. Aí ele olha para aquele negócio, começa a dar um nervoso nele, ele vai lá, não, eu vou ligar a bomba aqui para eu começar a limpar esse treco. Ele liga a bomba, pá, estoura. E aí ele fica naquela amargura, entra para dentro de casa. Aí eles foram lembrar que eles não arrumaram a casa antes de sair de viagem, porque naquela loucura, vamos sair de férias, ninguém quer saber de arrumar a casa, que nada. Aí chega, descobriram que tem louça suja lá na pia, e está o caos ali dentro, está tudo levado à breca. Aí essas pessoas começam a sentir aquela amargura de alma. Aí todas aquelas férias que eles passaram, já foi tudo por água abaixo, já estão tudo meio down, né? Todo mundo para baixo. E aí eles são crentes. Aí eles começam a reclamar com quem? Com Deus. Ai Deus, e Deus responde assim para eles: o problema de vocês é o sonho da maioria das pessoas aí fora. Tem gente sonhando em ter um carro, mesmo que quebrado, para consertar. Tem gente sonhando em ter uma casa própria, mesmo que o quintal esteja sujo, ele vai limpar com toda a vontade do mundo. Tem gente sonhando em um dia poder ter uma piscina em casa, mesmo que a água não esteja lá grandes coisas, porque ele troca a água e uma hora ele vai desfrutar da piscina. Tem gente sonhando com uma casa do jeito que vocês têm, e agora vocês vêm reclamar para mim porque está o caos a vida de vocês depois das férias.
O seu problema é o sonho de muita gente. Gente negativista. Gente que fica triste por coisas que não precisava ficar tão triste assim. Gente que vive murmurando por todas as coisas. Não faça isso, porque talvez indiretamente você não está se ligando. Você não está se ligando, mas você está vivendo uma vida encurvada. Uma vida encurvada. E quem está fazendo isso com você é o mesmo Espírito que fazia isso com aquela mulher nos tempos de Cristo. A última coisa que eu entendo que faz a gente andar arcado espiritualmente falando é peso. Pressão do peso do pecado. E aí eu vou dizer para você então que são pessoas que hoje vivem encurvadas pelo diabo. Eu não sou um grande conhecedor de espiritismo, principalmente de baixo espiritismo, mas dizem por aí que quando o espírito incorpora em alguém, aquele alguém é chamado de cavalo. É ou não é? A pessoa que o espírito incorpora nele, né, os indivíduos chamam ele de cavalo. E é isso aí mesmo, gente. Não tinha expressão mais inteligente do que essa, porque tem que ser um cavalo mesmo para permitir que o diabo monte nas costas dele, o direcione, faça ele fazer o que ele quer, porque é isso que a gente faz com o cavalo, não é? A gente monta, se utiliza dele, se bobear a gente bate nele e ele faz o que a gente quer. Tem muita gente por aí vivendo oprimida por causa da pressão que o pecado coloca diante dos nossos ombros. Se você já viveu uma vida, às vezes mesmo estando já dentro da igreja, tem muita gente que vive uma vida em pecado. Vem na igreja tudo, mas tem uma vida dupla. Ela vem na igreja, mas lá fora ela tem uma vida de pecado. E são pessoas que sentem o peso do pecado até de uma forma diferenciada. Porque o cara que está lá no mundo, ele não é impactado com a palavra de Deus que vai contra o pecado. Então ele não sente tanto. Mas tem muita gente que vive dentro da igreja e ele está encurvado de peso de pecado. O Davi, quando pecou, ele disse assim: enquanto eu calei os meus pecados, eu envelheci, os meus ossos, eu senti nos ossos esse negócio de saber que eu estou devendo, saber que eu não estou de acordo com a vontade do meu Deus. Eu senti dentro de mim. Ele expressa no Salmo 51 de uma forma maravilhosa, para a gente perceber o que a gente sente na alma. E isso eu sinto, você também sente quando a gente desagrada o Senhor. Tem muita gente por aí, nesse mundo, vivendo encurvada, e é encurvado como resultado do peso do pecado nas costas desse indivíduo. Olha que texto interessante de Ezequiel, que mostra para a gente que isso é uma realidade. Filho do homem, diga à nação de Israel: é isto que vocês estão dizendo? Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós e estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? É isso que vocês estão dizendo por aí? Ou seja, é isso que está acontecendo com vocês mesmo. Vocês estão sofrendo, as ofensas, os pecados de vocês são como um peso nas costas de vocês. E quando tem muito peso nas nossas costas, irmãos, a gente vive assim mesmo, não tem jeito. A gente vive uma vida parecida, semelhante com aquela mulher que foi curada por Jesus. Mas não tem só esse não, tem outro texto em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz assim: portanto, nós também, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Figurativamente falando, o autor de Hebreus está dizendo assim: olha, você está numa corrida. Quem está numa corrida não pode ter nada que venha a atrapalhar. Quem está numa corrida não corre a corrida com um saco de cimento nas costas.
Corra com perseverança a corrida que é proposta para você. Se livre, livre-se de tudo que te atrapalha e livre do pecado que te envolve. Livre-se disso. Quantas coisas não estão na nossa vida nos atrapalhando, pesando. Tem uma tradução que diz que nós devemos nos livrar de todo peso e do pecado. Então são duas coisas distintas, coisas que pesam a nossa vida e pecado, que nos atrapalha a correr a nossa corrida que foi proposta por Cristo. Vocês querem correr essa corrida? Corram de forma com que vocês alcancem a vitória. Então se livra, cara. Se livra dos pepinos que o mundo oferece para você e está atrapalhando você na sua corrida espiritual. Tem gente que não se tocou, mas está vivendo com uma proposta de ser um corredor, espiritualmente falando, mas está arcado de tanto pecado, de tanta coisa que atrapalha, de tanta coisa que é ruim e que impede ele de fazer aquilo que é vontade de Deus na vida dele e na vida do reino, né? No reino em si. É por isso que Jesus falou para as pessoas: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Tem muita coisa em cima de você aí? Vem trocar um fardo comigo. Ele disse: o meu fardo é leve. Troca o fardo comigo, o meu é leve. O que você tem aí? Está sobrecarregado? Vem a mim. Você está cansado? Está sobrecarregado? Eu vou aliviar você. É por isso que Jesus disse essa frase para as pessoas. Porque as pessoas estão com um peso nas costas. Um peso espiritual nas costas. E Jesus fala: troca o fardo comigo, meu querido. O meu fardo é leve. Está querendo fazer isso? Faça em nome de Jesus. É arrependimento. Quando a gente descobre que essa questão de pressão do pecado sobre nós, que nos faz viver arcados, para nós nos livrarmos disso, é só arrependimento. Aí não tem outra coisa, irmão. É nos arrependermos. Tomarmos posse do perdão divino. Porque tem gente também que tem dificuldade de tomar posse do perdão divino. Deus já virou para o indivíduo e já falou: eu já te perdoei. E aquele sentimento de culpa é tamanho dentro da alma do indivíduo, que Deus já o perdoou, mas ele não se perdoou. Então não é o arrependimento. Diante de Deus resolve. Arrependimento na base da fé resolve. A Bíblia dá margem para isso, né? Existe a doutrina da salvação que mostra isso. Mas é fato que alguns ainda vivem encurvados porque não tomam posse do perdão de Deus. Não conseguem entender que Deus ama pessoas miseráveis e imerecedoras. A gente precisa saber quem nós somos. Quem nós somos? Nós somos pecadores, miseráveis e imerecedores. Quando a gente entende bem isso, aí fica mais fácil de entender e assimilar o perdão de Deus. Assimilar o perdão de Deus, porque Ele veio exatamente para isso, irmão. Então, quando você se arrepende, quando você chega diante de Deus, confessa seus pecados, quando você toma posse desse perdão de Deus, o que acontece no fundo da sua alma? Você começa a viver com otimismo. Aquele peso sai. E aí você consegue se levantar. Já não vive mais arcado, porque você trocou de fardo com o Senhor. Então não se esqueça: pressão de pecado nas costas também faz você viver arcado. Também faz você viver uma vida medíocre. Também faz você viver com visão curta. Também faz você viver sem a alegria de poder enxergar o mundo belo como ele é. Belo como ele é. Quero terminar a palavra de Deus para o nosso coração. É tudo uma analogia. Eu acho que ficou bem claro e evidente para você. É uma analogia. Porque você pode não estar fisicamente desse jeito, mas espiritualmente você pode estar vivendo desse jeito. E aí vai de você começar a entender se você não está como aquela mulher, vivendo uma vida olhando para baixo, uma vida medíocre. Então,
veja aí o que você precisa fazer, ou o que está deixando você andar curvo. O que? É, de repente, materialismo? Você não está vivendo a luz da eternidade? As coisas do mundo, elas pegam você com uma facilidade muito grande, e elas jogam você para baixo, e você não consegue viver a luz da eternidade, não consegue ter um vislumbre de felicidade diferenciada, porque você está tão arraizado aqui nesse mundo, e os seus olhos só conseguem enxergar este mundo aqui. É materialismo que está fazendo você não enxergar a beleza da vida espiritual? É materialismo que está fazendo com que você não consiga enxergar a eternidade? Meu querido, chega diante de Deus e fala: Senhor, me ajuda a me libertar desse negócio. Eu não quero ser tão materialista assim. Não quero viver dobrado em função das coisas que são corriqueiras aqui nesse mundo. Não quero viver assim. Quero ser feliz com quem eu sou. Eu quero viver contente com a eternidade que o Senhor já oportunizou para mim, e eu já entendi, já compreendi, já me dobrei a esta ideia, já o aceitei no meu coração. Quero ser feliz pura e simplesmente porque sou um habitante dos céus. O que eu ganhar aqui na terra, beleza. Se eu não ganhar, se eu não for, se eu não ter, tudo bem. E por isso que eu sempre elogio o apóstolo Paulo, porque ele fala: eu estou contente com todas as coisas. Eu já tive dificuldade, já passei por muitos perrengues nessa vida, já tive coisas boas, eu posso viver de qualquer jeito, porque eu vivo naquele que me fortalece. Posso passar por qualquer situação. Não é a situação que faz quem eu sou, é a eternidade. É a eternidade que faz quem eu sou. Se você conseguir viver desse jeito, irmão, você pode ter certeza que materialismo para você vai ser colocado de lado. Ou talvez seja o negativismo, talvez você seja uma pessoa extremamente negativa. Isso também é algo que deixa você para baixo, é algo que tira a felicidade do seu coração. Coloque isso diante de Deus. Peça para o Senhor te ajudar a ser uma pessoa que consegue enxergar um pouco além, irmão. Porque a vida não é do jeito que você imagina que ela é. A vida é muito melhor. Prova disso é que existem milhões de pessoas que vivem uma vida que não é negativista e vivem felizes e muito bem. Se você está nessa de negativista, sai desse negócio, porque isso é uma armadilha satânica na sua vida para tirar a sua alegria de viver. E se tem pecado aí, está acumulando pecado nas suas costas, se livra disso, meu irmão. Se livra disso, porque isso também vai te fazer sofrer. Vai tirar a sua alegria de viver. Principalmente se você é uma pessoa que está vivendo nos arraiais do reino, mas vive uma vida de pecado nas costas. É muito pior do que um mundano. Muito pior. Eu olho para Davi e eu enxergo isso. Eu enxergo isso na vida dele. Que era uma pessoa que é conhecedora do Senhor, conhecedora das leis de Deus. Uma pessoa que tinha um bom coração, mas errou por causa das necessidades da vida, errou por causa dos pontos fracos que não foram trabalhados, e acumulou sobre si pecado, e viveu um período da vida, se não falar talvez o restante da vida, viveu uma vida meio triste, uma vida que não era para ele viver. Deus tinha outro plano de vida para ele. Deus tinha uma outra qualidade de vida para ele, mas ele jogou por fora por causa do pecado. Qual é a minha última dica para você? Ouça a voz de Jesus. Aquela mulher, ela chegou, Jesus chama ela à frente da sinagoga e diz para ela: olha, vai porque você está livre do seu mal. E imediatamente, diz a Bíblia, ela se endireitou após 18 anos de história, olhando para o chão. Ai, gente, talvez tem pessoas vivendo 5 anos, 10 anos, 18 anos, 20 anos, 30, 50, olhando para o chão. Ouça a voz de Jesus.
se liberta. Ouça Ele dizendo para você: olha, a partir de hoje, você vai enxergar o mundo de uma maneira diferente. Ouça a voz dEle, Ele pode mudar a história da sua vida e você vai ser uma pessoa feliz. Tome essa atitude de ouvir a voz de Deus e siga contente, dando glórias a Deus, porque foi isso que ela fez no finalzinho. Ela deu glórias a Deus quando ela pôde enxergar o mundo de uma forma diferente. Que Deus nos abençoe, irmãos, que essa palavra fique no coração de cada um de vocês. Amém? Amém. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Eu tenho aqui, antes de nós orarmos, olha, eu preciso falar, não vai embora, Flávia não vai embora.